Olá pessoal, beleza? Professor Luan na área e hoje a nossa aula de conhecimentos trata do tópico de função afim. Então a gente vai falar sobre alguns conceitos introdutórios a respeito desse tipo de função, falar um pouquinho sobre a definição, sobre as principais características, falar do tópico de valor numérico, valor inicial, sobre a taxa de variação da função, como é que a gente interpreta essa taxa de variação e, claro, resolver alguns problemas, alguns exercícios, né, que apresentam algumas situações com as quais a gente possa se deparar daqui para frente. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos definir o que é uma função afim, né? Então, a função afim é uma função do tipo f de x igual a x mais b, onde a e b representam números reais. Então, qualquer valor real que eu venha a colocar no lugar de a e de b vai me dar uma função afim, certo? Na função afim, o a e o b têm nomes específicos que a gente vai usar aqui para frente. O a, ele é a taxa de variação da minha função. E o b, ele é o valor inicial da função, certo? Então, a partir de agora, a gente vai usar esses nomes para se referir ao valor de A e ao valor de B. Então, alguns exemplos de função afim, né? O primeiro exemplo, a gente pode colocar f de x igual a menos 8x mais 1, certo? Menos 8x mais 1, quem é o valor da taxa de variação? É o menos 8, é o número que está multiplicando x. Quem é o valor inicial? É o número 1. Então, f de x igual a menos 8x mais 1 se trata de uma função afim, né? Um segundo exemplo, f de x igual 3x sobre 2 menos 2. Quem é o valor da taxa de variação? É o 3 meios, é esse número que está multiplicando x. E quem é o valor inicial? É o menos 2, que é o valor de b. Tudo certo até aí? Vamos falar de valor numérico. O que é o valor numérico da função? O valor numérico da função nada mais é do que o valor da função para cada valor que eu atribuo à variável x, certo? Então, vamos fazer um esqueminha para exemplificar. Então, imagine que eu tenho o primeiro valor do x, né, que eu vou chamar de x1. Quando eu aplico na função, ele vai me dar como resposta o valor de y1, ou seja, o valor da função para o x1, né? Se eu uso um outro número, x2, e aplico na função, ele vai me dar uma outra resposta, que é o y2, certo? E essa ideia, ela vale para todos os valores do domínio, ou seja, todos os valores do x, né? Vão me dar um valor numérico. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo. Ó. f de x igual a 2x mais 1. Então, essa é a função afim com a qual eu vou trabalhar. Então, eu vou atribuir alguns valores ao x e encontrar o valor numérico, né, referente a ele. Por exemplo, f de 1. f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1, que vai me dar como resposta o 3, certo? Então, o valor numérico de x igual a 1 é o número 3, né? Então, aí eu vou formar um par ordenado, que a gente vai ver mais lá na frente, né, quando for trabalhar com gráfico. Então, 1 e 3 é um par ordenado. 3 é o valor numérico para x igual a 1. Beleza? f de 3, por exemplo, é igual a 2 vezes 3 mais 1. Isso vai me dar 7 como resposta, certo? Então, 7 ele é o valor numérico de x igual a 3, certo? Então, para x igual a 3, 7 é o valor da função, né? Se eu quiser saber o f de menos 5, né? O valor numérico para x igual a menos 5, então eu vou ter 2 vezes menos 5 mais 1, né? Isso vai me dar como resposta o menos 9. Então, o menos 9 é o valor numérico da função
para x igual a menos 5. Beleza? Então vamos resolver um exercíciozinho a respeito disso. Né? Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, que é um valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, que é um valor variável. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa ao percurso de 18 quilômetros. Então, só com essas informações, eu consigo, né, dizer que o valor a ser pago ele é expresso em função da quantidade de quilômetros, né? Então, 70 centavos por quilômetro rodado, né? A quantidade de quilômetros eu represento pela letra X, mais R$ 3,50 fixos, né? Então, aí eu tenho uma função afim, ó. A minha taxa de variação vai ser o 0,7 e o meu valor inicial 3,5, beleza? E aí ele pergunta qual o valor a ser pago por uma corrida de 18 quilômetros. Então ele quer saber mais especificamente o valor numérico da função para x igual a 18. Foi o que a gente acabou de ver, né? Então basta substituir o x por quanto? Por 18, beleza? 0,7 vezes 18 vai me dar 12,6 e 12,6 mais 3,5 vai me dar como resposta 16,1. Ou seja, para uma corrida de 18 quilômetros, o valor a ser pago é de R$ 16,10. Tudo bem? Taxa de variação e valor inicial. Então vamos começar pelo valor inicial. O valor inicial nada mais é do que o valor da função para x igual a zero, ou seja, o f de zero, certo? Lá na minha expressão genérica, se eu zerar o valor de x, eu tenho como resposta o número b, certo? Que a gente chama de valor inicial, foi o que a gente viu anteriormente, né? Então, o f de zero, o valor numérico da função para x igual a zero, é o valor inicial, que é exatamente o valor de b, beleza? E a taxa de variação. O que seria a taxa de variação? Para eu saber a taxa de variação, eu preciso saber pelo menos dois valores da função para dois valores do domínio, né? Então, por exemplo, eu tenho x1, que vai me dar como resposta o y1, vai me dar como valor numérico y1. E eu tenho x2, que vai me dar como valor numérico y2, né? A partir daqui, eu consigo encontrar a taxa de variação da função. E o que seria a taxa de variação? Taxa de variação é o quociente entre y2 menos y1 e x2 menos x1. Então, é assim que a gente calcula a taxa de variação de uma função, né? E o que significa a taxa de variação de uma função? Significa o seguinte: para cada unidade que eu aumento o meu valor de x, eu aumento a unidades no valor de y, ou seja, se a minha taxa de variação for 2, por exemplo, número 2, significa que a cada unidade que eu aumentar no x, eu aumento 2 unidades no y, certo? Por exemplo, eu tenho a função f de x igual a 3x mais 1, certo? Vou calcular alguns valores numéricos, por exemplo, f de 1, valor da função para x igual a 1. 3 vezes 1 mais 1, que vai me dar como resposta 4. E o f de 2? 3 vezes 2 mais 1, que vai me dar 7 como resposta. F de 3, 3 vezes 3 mais 1, que vai me dar 10
como resposta, né? Então vamos observar. Aumentei uma unidade, perdão, no x, aumento 3 unidades no valor numérico, no y, né? 4 para 7, aumentei 3 unidades. Aumentei uma unidade no x, de 2 para 3, aumentei mais 3 unidades no y, de 7 para 10. E o 3 a gente já viu que é a taxa de variação, certo? É o valor de A. Então, a taxa de variação representa em quantas unidades eu vou aumentar ou diminuir, né? O valor de A, o valor da minha função, perdão, a cada unidade que eu aumentar no x. Beleza? Então, para a gente finalizar, vamos fazer esse exercício, né? Calcular a taxa de variação da função cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos A, 1 e 3 e B, 5 e 6. A gente ainda não falou sobre o gráfico da função, né? Mas só pela indicação desses pares ordenados, desses pontos, certo? A gente já consegue dizer que o valor numérico da função para x igual a 1 é 3 e o valor numérico da função para x igual a 5 é 6, né? A gente consegue formar esses dois pares ordenados, né? Esses dois pontos aí lá do gráfico, beleza? Então, para eu calcular a taxa de variação, como a gente já viu, basta fazer o quociente entre y2 menos y1, né? Ou seja, 6 menos 3, x2 menos x1, 5 menos 1, né? E eu vou ter como resposta 3 quartos. Ou seja, cada unidade que eu aumentar o valor de x, eu aumento 3 quartos de unidade na minha função, no valor da minha função. Tudo certo até aí? Então, por hoje é só. Essa foi a nossa aula introdutória a respeito de função afim, né? Na próxima aula a gente vai trazer mais exercícios, mais problemas e avançar um pouquinho no conteúdo, beleza? Então sigam firme nos estudos e até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.